Olá, meus amores, bom dia. Mais um dia de aula, hoje, uma sexta-feira. A nossa aula é de ciências, como todas as sextas, não é? E hoje a gente vai, eu acredito que nesta aula, a gente encerre a nossa discussão sobre água, não é? Como eu já disse a vocês, trabalhamos a importância, o conceito, para que serve, a utilização, os estados físicos, o ciclo. Hoje a gente vem com uma pergunta bem importante para vocês, que é: como podemos ajudar a conservar a água? Tá bom? Então, nossa atividade de hoje está no livro de Ciências, páginas 104 e 105. E aí, na página 104, nós vamos conhecer a lei das águas. Vocês sabiam que existe uma lei das águas? Vamos embora. Primeira questão: leia o texto e depois faça o que se pede. Lei das águas assegura a disponibilidade do recurso no país. Presta atenção, galerinha, se liga na parada aí. Criada em 1997, legislação tem como objetivo promover a disponibilidade de água e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos para a atual e as futuras gerações. Lembram de um dia que o professor Manuel explicou para vocês que a quantidade de água potável, ou seja, de água que pode ser utilizada no nosso dia a dia, utilidade doméstica, utilidade animal, é muito pequena. Então, o que foi que o professor Manuel disse a vocês? Que se não existir uma conscientização do uso da água, vai chegar o momento em que esse recurso tão importante ele vai ser extinto, ele vai se acabar. Então, vamos lá. O Brasil, nosso paizão, né, é privilegiado na disponibilidade de recursos hídricos, ou seja, o Brasil tem uma grande quantidade de água potável, ok? Simbora lá. Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Uma coisa inesgotável é aquela que não acaba. Então, por mais que o Brasil tenha uma grande quantidade de água, é possível que essa água um dia ela acabe. Tá certo, pessoal? Vamos embora. A água não chega para todos na mesma quantidade e regularidade. Por exemplo, aqui em Parnamirim, que é a cidade em que o professor Manuel reside, a gente não tem água todos os dias. A gente tem água um dia sim, um dia não. Ou um dia, aí 2 dias sem, aí outro dia, 2 dias sem. Foi a forma que nós encontramos de racionar a água para que esse bem não acabe, tá bom? Então, as características geográficas de cada região e mudanças de vazão dos rios que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição e também o uso indiscriminado tanto dos mananciais superficiais quanto dos subterrâneos. Então, quando é que a água é subterrânea? Lembram que o professor Manuel disse que quando acontece o processo, né, o ciclo da água, que a condensação dessa água ela é devolvida à terra em forma de água, a água que escorre para rios, lagos e mares, e outra parte da água entra no nosso solo. Então, esses lençóis subterrâneos, eles ficam subterrâneos, por baixo da terra, ok? Então vamos lá. As perspectivas de escassez e degradação da quantidade da água colocaram em discussão a necessidade de adoção do planejamento e do manejo integrado dos recursos hídricos. Ou seja, bem ligeirinho aqui para vocês entenderem. Quando a galerinha percebeu a possibilidade de um dia no futuro a água faltar, todos os governos, não estou falando só do Brasil, todos os governos precisaram realizar um planejamento de manejo dessa água. Por quê? Porque se a gente não racionasse, em pouco tempo, né, essa água ela iria acabar. Professor Manuel, mas não chove? Chove, mas não chove mais com a mesma frequência que chovia antigamente. Tá bom? Continuando. Em 1977 e 97, foi sancionada a Lei das Águas.
é a lei número 9.433. Lembrem, em 1997 foi sancionada, ou seja, colocada em prática, a Lei das Águas, que é a lei número 9.433. Um de seus principais objetivos é assegurar a disponibilidade de água, ou seja, garantir, assegurar é garantir a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados, bem como promover uma utilização racional, ou seja, econômica e integrada dos recursos hídricos, né? A água é um recurso hídrico. Vamos embora. A lei tem como fundamento a compreensão de que a água é um bem público, não pode ser privatizada, ou seja, a água não pertence ao governo A, ao governador, ao prefeito, ao vereador, ao presidente. Não. A água, pela lei 9.433 de 1997, a água é um bem público, pertence ao povo. O que o governo pode fazer é o quê? Organizar a forma como esse recurso vai ser distribuído com a população, ok? Sendo uma gestão baseada em usos múltiplos. Então, a água ela serve para muitos. Múltiplos significa muitos, né? Abastecimento, energia, irrigação, indústria e etc. E descentralizada, com participação de usuários, da sociedade civil e do governo. O consumo humano e de animais é prioritário em situações de escassez. Então, por exemplo, se chegar no futuro o dia em que a gente diga hoje a água está somente com 3,5% da capacidade. Então, segundo a lei, o abastecimento, a energia, a irrigação, a indústria ficam lá para trás. Porque quem é prioridade em situação de escassez? O consumo humano e o consumo dos animais, né? Que são seres vivos também. Ok? Então vamos para as referências, para a legendazinha. Esse texto está no Portal do Brasil, ok? Lei das Águas assegura a disponibilidade do recurso no país em 28 de julho de 2014. Agora a gente vai tentar minimizar aqui para eu vir para a próxima página. Consegui, não foi? Então vamos lá. Essa página é a nossa página de atividade, ok? Então vocês vão iniciar na letra A, tá bom, pessoal? Da página 105, lendo assim. Marque as palavras do texto que você não conhece ou não tem certeza do seu significado. Lembram daquela atividade que o professor Manuel realizou com vocês aí na escola, presencialmente, em que a gente fez a leitura da música Eu Tenho a Senha de João Vaqueiro e a gente fez um estudo das palavras que vocês não conheciam? Essa atividade é muito similar. Vocês vão marcar no texto, pode ser circulando, pode ser sublinhando, ok? Vocês irão marcar no texto as palavras que vocês não conhecem ou não têm certeza do significado. Depois, procure os termos no dicionário e volte ao texto para verificar se você conseguiu compreender. Ou seja, você vai marcar a palavra no texto e vai pesquisar o significado dela. Por exemplo, vocês sabem o que significa abundância? Não é? É uma palavra que não é comum no nosso cotidiano. Então, vocês podem pesquisar o significado da palavra abundância. Depois, vocês sabem o que significa superficiais? Eita, professor, palavra doidona, nunca ouvi. Aí vocês vão pesquisar o significado das palavras que vocês encontraram no texto, mas não conhecem. Belezinha? Puxa para cá. Na letra B, diz assim. Qual é o objetivo principal da Lei das Águas? Essa resposta está no texto, né? Já mais abaixo do texto. Identifiquem lá. Qual é o objetivo principal da Lei das Águas? Não é na opinião de vocês, não. É no texto. É uma informação que está no texto. Vocês devem encontrá-la e trazê-la para a resposta da letra B. Na letra C. De acordo com o texto,
Qual uso da água deve ser priorizado em situação de escassez? O professor Manuel acabou de ler. No caso de a quantidade de água ser mínima, né? De quem é a prioridade? Quem é priorizado? Quem são os priorizados para utilizar esse recurso, a água, né? Então vamos além. Vamos aqui para uma tirinha bem interessante. Pai, será que somos mesmo inteligentes? O rapazinho pergunta, né? Tiramos a mata ciliar que protege os rios e nascentes. E depois reclamamos que falta água. O professor Manuel já explicou a vocês sobre mata ciliar, né? Ele fez até uma comparação entre a mata ciliar e o nosso cílio. Para que serve o nosso cílio? Por exemplo, o nosso corpo sua. Então, quando o suor desce, o nosso cílio ele impede que esse suor ele penetre no nosso olho. Então, a mata ciliar ela tem essa mesma função. Nas grandes enchentes, principalmente em cidades poluídas, que a água vem junto com lixo, se esse córrego, se esse rio, ele possui mata ciliar, a mata ciliar vai barrar a entrada desses elementos e o que vai entrar no rio é somente água. Então, a mata ciliar tem a função de proteger o rio, tá certo? Mas a pergunta é bem pertinente. Se o ser humano se acha tão inteligente, ele sabe qual a função da mata ciliar, por que desmatar? Por que tirar a mata ciliar das margens do rio? Ok? Então, vamos lá. Essas últimas perguntas vocês irão responder no caderno. Primeiro, você sabe o que é mata ciliar? Pesquise e depois explique. No caso, a gente não vai ter como explicar. Vocês só vão responder no caderno a pergunta: o que é mata ciliar? Se você sabe o que é, de acordo com o que o professor Manuel falou, diga o que é. Se não, pesquise. Segunda pergunta: a cidade onde você mora já enfrentou falta de água? Minha gente, quarta-feira nós estivemos na escola e a gente sabe que a escola estava sem água, não é? Então, se todos vocês moram nas redondezas do Antônio Vieira e o Antônio Vieira estava sem água, a casa de vocês também estava, certo? Não sei se é um acontecimento esporádico, ou seja, uma vez perdida, ou se sempre ou quase sempre vocês estão sem água, tá bom? Será que somente... Aí a terceira. Será que somente os governantes, por meio de leis, podem fazer alguma coisa para ajudar a preservar a água? É somente o governante que pode ajudar a preservar a água? Me digam sim ou não e me digam por quê. Se você disser não, por exemplo, não é só o governante que pode preservar, que pode ajudar a preservar. Então nós, o que a gente pode estar fazendo dentro da nossa casa que a gente pode estar ajudando a preservar esse bem tão querido? Próxima pergunta. De que forma você, aluno, aluna, como cidadão, poderia ajudar a cuidar da água? O que você poderia fazer aí, dentro da sua família, da sua casa, que ajudaria a cuidar desse recurso? E a última pergunta de hoje. Que outras perguntas você gostaria de fazer sobre os cuidados com a água? Né? Além do que a gente discutiu aqui, vocês têm necessidade de fazer outras perguntas em relação a esse cuidado? Lembrando, todas essas perguntas depois da tirinha de Armandinho devem ser respondidas no caderno. As de cima podem responder no livro didático. Tá bom, galerinha? Um grande cheiro, um abraço, que Deus abençoe vocês e até segunda-feira.